Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aqui de volta para mais um encontro, né, de geografia e a gente vai dar continuidade na parte de indústria, tá? Nas aulas passadas a gente começou a falar sobre o que era indústria, né? Vimos a definição, vimos os estágios que antecederam a indústria, falamos sobre revoluções industriais, falamos sobre tipos de indústria, falamos também sobre fatores de localização industrial e hoje a gente vai dar seguimento falando um pouquinho da distribuição espacial da indústria no Brasil, tá? Vamos focar hoje um pouco na questão Brasil. A gente já aprendeu, já lembrou aqui os principais pontos da geografia enquanto definições da geografia geral, agora vamos focar um pouco no Brasil. Para a gente entender um pouco a distribuição da indústria no Brasil, a gente precisa entender e relembrar como foi que a indústria surgiu no Brasil. Tá? O Brasil ele sempre foi tido como um país agrário, onde a agricultura, a economia era toda movida pelo setor primário, a agropecuária. Né? Mas, da metade do século XX para cá, né, um pouquinho antes da metade, para ser mais preciso, nós tivemos alguns governos que priorizaram a industrialização. Né? O primeiro governo foi Vargas, tá, com a implementação da indústria de base, as siderúrgicas, as metalúrgicas. Então, foi o primeiro grande boom industrial no Brasil. E depois, com o governo JK, né, com plano de metas e tal, houve um grande investimento na indústria automobilística. Tá? O governo JK, Juscelino Kubitschek, ele priorizou a questão da indústria automobilística e, consequentemente, a integração do país através desse meio de transporte, tá? Que é o transporte rodoviário. Então, nesses dois momentos, a indústria passou a ter um peso grande na nossa economia e o Brasil passou a ser um país industrializado, tá? Não desenvolvido, porém industrializado. E as outras atividades industriais foram surgindo em consequência desses primeiros momentos. E que lição a gente tira desses momentos de industrialização que o Brasil teve? Tá? Houve uma concentração dessas indústrias, principalmente no sudeste e sul do país. Tá? Isso aconteceu porque essas regiões elas davam melhores condições para que essas indústrias se instalassem. Tá? A gente estudou na aula passada que existem alguns fatores de localização industrial, tá? Como mão de obra, matéria-prima, fontes de energia, tá? Legislação, enfim. Então, por apresentar melhores condições, houve uma concentração da indústria brasileira. Hoje, seguindo a tendência do mundo, né, mundial, o Brasil ele vem passando por um processo de descentralização da indústria, tá? Chamada de desindustrialização. Por quê? O que acontece? Com o tempo, essas regiões em que se industrializaram primeiro, começou a ocorrer o que é chamado saturamento. Tá? Seja o saturamento de mão de obra, seja o saturamento de espaços, né? E seja o grande número de empresas em determinado lugar. Então, houve uma necessidade de se buscar novas áreas, tá certo? No primeiro momento, as indústrias procuraram um perfil diferente de cidade, tá? Não mais as grandes cidades, e sim cidades médias. Então, houve uma migração de grandes indústrias para cidades de médio porte. Lá em São Paulo, por exemplo, deixou de ser São Paulo a capital, né? O ABC B paulista, que a gente chama, a concentração daquelas cidades vizinhas é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, tá? E aí passou aí para outras cidades chamadas de médio porte, como Ribeirão Preto, Campinas, tá? Sorocaba.
São cidades que têm uma boa qualidade de vida, oferta boas condições para o trabalhador e tem um grande mercado consumidor, além de, muitas vezes, oferecer incentivos fiscais, certo? Então, essa é uma tendência. E essa desconcentração, já num segundo momento, e no momento que nós estamos hoje, ela passou a ser também uma desconcentração de regiões. No primeiro momento, foi de cidades, né, dentro de uma mesma região, e agora de regiões. Então, o Nordeste ele vem se apresentando como uma área de oferta de condições para que muitas empresas venham se instalar, porque oferece um bom mercado consumidor, oferece condições, sejam elas relacionadas a de infraestrutura, de meio ambiente, de transporte, e, ao mesmo tempo, elas oferecem incentivos, porque, como não existia essa industrialização, é interesse dos estados do Nordeste, é interesse das cidades nordestinas que essas empresas se instalem. Por quê? Consequentemente, vai aumentar a arrecadação de impostos e vão oferecer novos postos de trabalho, fazendo com que mais dinheiro circule na cidade e no estado onde essas indústrias, porventura, venham se instalar. Tá? A gente costuma dizer assim que a região mais industrializada do Brasil é o Sudeste, depois vem o Sul. Tá? Mas como é que funciona a industrialização em cada região do Brasil? Tá? Eu trouxe aqui no material para vocês, ele fala um pouquinho dessa história da concentração, da desconcentração, tudo isso que eu estou falando tem aqui no material, tá? E eu trouxe também aqui como é que funciona a industrialização em cada região brasileira, tá? Sudeste, né? Como eu falei, maior concentração industrial. As principais tipos de indústria são automobilística, petroquímica, alimentares, de minerais não metálicos, têxtil, vestuário, metalurgia, mecânica. Também um centro bem desenvolvido, marcado pela variedade e volume de produção, ou seja, essa parte em termos de quantidade é que mais produz no Brasil, tá? E um outro detalhe é que nessa região sudeste nós vamos encontrar as sedes, né, e as principais indústrias de grandes multinacionais. Multinacionais são aquelas empresas estrangeiras, né, que atuam aqui no mercado e possuem filiais aqui, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma multinacional, a Nestlé, que é uma empresa suíça, mas ela tem filiais aqui e produzem para todo o mercado brasileiro, tá? Por exemplo, você tem a indústria a Bayer farmacêutica, que é uma indústria de remédios, né? É uma indústria química que ela é também de fora, mas atua aqui no Brasil e assim por diante, tá certo? Por quê? E às vezes, tá, pessoal, um detalhe, essas multinacionais, elas se instalam aqui, não é só para o nosso mercado interno, não. Às vezes elas vêm para cá, produzem aqui para vender, para exportar. Por exemplo, tem empresas que estão situadas aqui e vendem para toda a América Latina, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador, às vezes exporta para a África, às vezes até uma empresa com sede europeia, e a gente exporta produto para lá. Por que isso acontece? Porque a nossa mão de obra ela é infinitamente mais barata. Com isso, o custo da produção cai e o lucro aumenta, tá? Então, hoje, a gente observa que muitas empresas elas procuram países em desenvolvimento, tá certo? Que tem uma mão de obra com custo mais baixo para produzir seus produtos. Por isso que é comum, às vezes, a gente encontrar um produto que a gente consome, tipo, da Nike. A gente vai comprar um tênis, né? E quando a gente vê lá, tem Made in Taiwan, ou seja, a gente compra o produto da Nike, que é uma empresa americana, mas ele é produzido no Taiwan. Por quê? Lá o custo é mais barato, tá? Normalmente os países do sudeste da Ásia, Malásia,
Taiwan, Filipinas, né? São países em que a mão de obra é bem baixa e não tem uma carga tributária tão grande como o Brasil, por isso que muitas empresas multinacionais estão produzindo lá, e a própria China também, né, que a gente vê muito, tá certo? Então, é importante estar observando isso aí. Um outro ponto importante, além de São Paulo, é a cidade do Rio de Janeiro, na região sudeste, tá? Durante muito tempo, o Rio de Janeiro foi considerada a capital administrativa do Brasil, né? Antes da criação de Brasília, tá certo? Então, por isso, houve uma incidência de empresas que foram para o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro tem um parque industrial muito evoluído. Não é só São Paulo, tá? Porém, as características do parque industrial do Rio de Janeiro é um pouco diferente da de São Paulo. Apesar de ter uma variação de segmentos industriais, de vários tipos de indústria, mas ele não tem a mesma força, né, da de São Paulo. E há um viés muito inclinado para as empresas relacionadas ao petróleo. Por quê? Porque no Rio de Janeiro nós temos uma bacia chamada Bacia de Campos, né, na cidade de Campos, que produz muito petróleo e também através das plataformas continentais, é uma das áreas de maior produção de petróleo do Brasil. Com isso, as indústrias relacionadas ao setor energético, ao setor petrolífero, todas estão instaladas no Rio de Janeiro por conta da proximidade da matéria-prima, né, e da fonte energética que dispõe nesse estado, ok? Então, no Sudeste, a gente tem um destaque para essas duas cidades. A gente não pode também deixar de falar de Belo Horizonte, que é cidade também muito importante, há um centro industrial muito forte, mas basicamente o foco maior são as indústrias do setor automobilístico, tá? Aqui eu trago no material para vocês, falando um pouquinho mais sobre cada um dos estados, sobre cada uma das cidades. Vale a pena vocês darem uma lidazinha, tá certo? E a região sul, como é que funciona? A região sul, durante muito tempo, foi uma área vinculada à atividade agropecuária, principalmente a pecuária, tá? Então, as indústrias ligadas a esse segmento, elas ficaram mais presentes nessa região, né? Principalmente aquelas que produzem carne, que exportam, os frigoríficos, os principais frigoríficos do Brasil, Sadia, Perdigão, Seara, todos estão na região sul, tá? Por conta dessa proximidade com o setor produtivo, né? Com as características da região que favorece esse tipo de produção, tá bom? A gente também não pode deixar de falar na região sul o setor têxtil, que é muito forte, principalmente em Santa Catarina. A gente encontra várias empresas, várias malharias, né, com aquela Malve, a Erig, empresas de grande porte que estão localizadas em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, no próprio Rio Grande do Sul, além também das indústrias, das fábricas relacionadas ao setor de calçados, tá? Também um outro segmento muito forte encontrado na região sul. A região nordeste, a indústria, ela basicamente ocorre em torno das metrópoles da região. Grande Recife, Grande Salvador e a Grande Fortaleza, tá? Existem outros estados que está crescendo, está melhorando um pouco a sua produção industrial, né? Você vê aí Natal, você vê São Luís, Maceió ainda é muito aquém a produção industrial da cidade e do estado também, tá? Mas, basicamente, a indústria se desenvolve nessas três grandes cidades da região, ok? E, para a gente finalizar essa parte de regiões, tem a Centro-Oeste, tá? A Centro-Oeste, ela tem uma industrialização muito recente, porque
ela só foi ter essa necessidade e essa disponibilidade após a construção de Brasília, né, na segunda metade do século passado, tá? Então, até então, basicamente, a economia girava em torno da agricultura e hoje ainda é muito forte, né? Então, você vai encontrar lá Brasília, você vai encontrar Goiânia, que são cidades mais evoluídas, que têm um certo desenvolvimento industrial, mas o resto ainda é muito voltado à questão da produção de soja, tá? É, da questão da agropecuária de uma maneira geral, certo? E, para finalizar, a região norte. A região norte é uma área que a maior parte da sua produção industrial está voltada ao extrativismo mineral, porque é uma área onde tem muitos minérios para serem explorados, né, e vem sendo explorados de algum tempo para cá. Inclusive, houve no passado um foco do governo direcionando a região norte para que houvesse o incentivo de várias indústrias irem para lá, quando foi construída a chamada Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus era uma área em que muitas empresas que quisessem, né, ir para lá, ela seria isenta de uma boa parte dos impostos. É uma contrapartida para você estar num lugar que está longe dos principais centros, né? Então, as empresas iriam ter um gasto enorme com logística e com transporte para poder levar o seu produto ao consumidor. E a contrapartida era que lá praticamente ia ter isenção quase que total dos impostos. E aí ia se compensar e, ao mesmo tempo, iria industrializar a região norte. Porém, vamos dizer assim, essa medida do governo, no primeiro momento, surtiu um certo efeito, mas a longo prazo, médio e longo prazo, isso foi esfriando e tal, e hoje, praticamente, a Zona Franca ela é esquecida, né? Não se fala mais da industrialização, né, lá naquela região, tá? Mas eu trouxe aqui falando para vocês, inclusive, falando um pouquinho aqui sobre a Zona Franca de Manaus, quando ela foi criada, né, quais eram os objetivos, a questão até da Constituição, que, como é que se diz, validou esses incentivos fiscais para as empresas que fossem instaladas lá. Então, tudo isso eu trago aqui no material para vocês darem uma olhada, tá certo? E aqui também a gente traz aqui um tópicozinho falando da relação dos meios de transporte e comunicação do comércio com a indústria em determinada região. É aquilo que eu falei, pessoal, desde a aula passada, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre fatores de localização. Quando a indústria, né, quando o empresário, quando o cara que comanda, o gestor, ele vai buscar uma área, uma região para eles se fixar e produzir, ele analisa vários fatores, né? Desde a disponibilidade da área, desde a existência de mão de obra para trabalhar, desde a existência de uma rede de transporte eficiente, seja para trazer os seus trabalhadores para o emprego, ou seja, para escoar a sua produção, tá? Como é a comunicação, seja se possui acesso à informática, desculpa, à internet, a linhas de telefones, torres de celular móvel, e como vai interligar toda essa produção, né, a incentivos que aquela área pode oferecer. Então, é isso, não tem segredo. Hoje, as principais áreas, tirando São Paulo, né, o Sudeste, que foi a área inicial, todas as outras áreas que foram se industrializando depois e hoje tem uma industrialização considerável, isso aconteceu por conta de governos que priorizaram trazer essas indústrias para cá, para o seu território, né? Porque, gente, isso é uma troca. Se você dá um terreno, se você aplica incentivos, essa empresa ela vai estar gerando renda, ela vai estar empregando, ela vai estar pagando impostos e ela vai estar fazendo com que o dinheiro circule na sua região.
e isso, consequentemente, traz o desenvolvimento e crescimento da produção, tá certo? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que tudo que eu falei em termos econômicos relacionados à questão de trazer as empresas para cá, para a região de cada cidade, cada estado, ela vai trazer benefícios econômicos. Mas existem empresas também que podem trazer prejuízos ambientais, dependendo do tipo de empresa, tá? E isso tem que ser feito com muito cuidado, análise. Inclusive, cada estado, cada cidade possui órgãos ambientais que analisam a possibilidade ou não dessas empresas se instalarem. Eles vão analisar de qual é o impacto ambiental, se existem ações que podem controlar ou minimizar, né, esses impactos, e qual é o benefício dessa empresa se instalar em relação ao prejuízo que ela pode trazer para cada região, certo? Então, assim, normalmente é feita uma análise muito grande. Eu me lembro aqui no estado de Alagoas, estava para vir um estaleiro, né? O estaleiro é aquele tipo de indústria que fabrica navios, né, de grande porte, embarcações, plataformas para extração de petróleo em alto mar e tal, estava para vir ser instalado em Coruripe. Isso ia trazer um enorme ganho econômico, né, com muitos empregos, ia girar economia e tal. Só que, assim, teve uma polêmica, isso há uns 8 ou 10 anos atrás, por conta dos impactos que esse tipo de indústria ia trazer àquela região ali, que é uma área turística, que tem belas praias, né, que vive basicamente disso. E tanto é que essa empresa, essa indústria, ela não teve seu alvará concedido pelos órgãos ambientais. E até hoje, né, não sei se foi abandonado o projeto ou se ainda continua ativo, se ainda está buscando alguma coisa, mas se criou muita polêmica na época e não foi aprovado, né? Iria trazer um ganho econômico muito grande para a região, sim, mas talvez esse ganho econômico não valesse a pena em relação ao prejuízo ambiental que ia trazer para a região de Coruripe, tá certo? E aí, no final, né, a gente traz uma conclusãozinha aqui que diz, ó, uma indústria em uma certa região poderá ser benéfica ou prejudicial à mesma, pois ao mesmo tempo que contribui para o crescimento, ela pode estar executando a massificação da cultura de um povo, né? Muitas vezes o prejuízo natural causado por um acidente ambiental, tendo como protagonista a indústria, pode não ser revisto nunca mais, matando ecossistemas inteiros e um prejuízo sem recuperação. A indústria também pode contribuir fortemente para o desenvolvimento da população, gerando inúmeros empregos diretos e indiretos. Ok? Então, basicamente, é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que analisar os prós e os contras, sempre ligando os benefícios que ela pode trazer em termos econômicos e os prejuízos ambientais. Tá certo, pessoal? Então, por hoje a gente termina. Um abraço a todos vocês aí e até a próxima.